4 é um tema que vai falar o seguinte: olha o recorte temático sobre o qual vocês têm que se pautar, tem que estar ligado aí, tá? Desinformação e inverdades sobre a vacinação no Brasil. Um desafio para a imunização da população. Como imunizar uma população que muitas vezes cai em ondas de descrença em relação a vacinas? Tudo ia muito bem na humanidade, até que um médico inglês colocou em questão a relação entre a tríplice viral, que protege aí contra o sarampo, cachumba e rubéola, relacionada a autismo. E aí as pessoas começaram a ficar loucas, né? Eu não vou dar essa vacina porque dizem que ela desenvolve autismo, e isso foi se alastrando. Mas não é de hoje que as pessoas têm medo de injeção, têm medo da vacinação. Se vocês pegarem lá, né, a revolta da vacina, vocês vão ver que imunizar a população nem sempre é uma tarefa fácil. Então, primeiro, por que a SU colocou esse tema pra gente? Porque no momento de pandemia, muitas pessoas pensam, né, numa vacinação. Então, até aqueles que são contra vacina, eu duvido muito que não vá se submeter seus próprios filhos depois a uma vacina que venha curar, que venha prevenir a Covid, tá bom? Então, quais são as mentiras e quais são as inverdades? Como surgem essas mentiras, como surgem essas inverdades? Mas principalmente, como resolver isso? Então eu coloquei aí para vocês alguns textos de apoio que vocês vão ler detalhadamente. Vocês vão ver as campanhas de vacinação que existem. Nós conhecemos o famoso Zé Gotinha. Ele já está aí povoando o nosso imaginário, povoando as nossas práticas de imunização há bastante tempo. Certamente é algo que dá certo, tanto que ele se perpetua. Mas quais seriam outras medidas que o governo do Brasil deve adotar, tanto na esfera estadual, municipal e federal? Então, lá na leitura complementar, lá nos textos que vocês podem colher dali sim informações para a sua redação, eu estou colocando alguns exemplos dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fizeram para popularizar o acesso à vacina? Porque lá havia um contingente muito pequeno que procurava vacinação. Eles colocaram acesso à vacinação em supermercados, em farmácias e até mesmo em malls, que são aqueles shoppings abertos que existem nos Estados Unidos. Foi uma saída para o poder público garantir que a população buscasse essa imunização, porque poucos pegavam seus carros e iam até os postos, tá bem? Então, para você ter uma imunização maior, primeiro você tem que ter essa facilitação. E já que a temática, o recorte diz respeito a desinformação e inverdades, obviamente nós vamos ter que partir para a informação, para o esclarecimento. Como esclarecer a população? Então vamos colocar casos de pessoas que tiveram paralisia infantil, vamos mostrar depoimento dessas pessoas, dizendo como era a vida delas antes da doença e depois, mostrando que se a criança tivesse sido vacinada, hoje seria um adulto que poderia andar, locomover-se normalmente, que infelizmente hoje está preso a uma cadeira de rodas, num país que nem sempre pensa na acessibilidade. Então, às vezes, meios de comunicação, igrejas, escolas, são instituições que devem estar envolvidas aí nesse processo de levar a informação, de romper com as inverdades. Nós sabemos que muitas vezes existem pessoas aí que pregam essas inverdades para chamar atenção, para ter mais curtidas no seu Facebook, para ter mais seguidores em seu Instagram. E elas vivem exatamente do fomento a fake news, do fomento a situações que, ao invés de colaborar positivamente para a população, imunizando-a, colabora negativamente. Quais seriam as penas para essas pessoas? É nesse caminho que vocês devem ir ao fazer essa redação. Eu quero que vocês se lembrem de alguns princípios. Eu andei lendo as redações, aí a número 1 e a número 2. O que eu observei? Tem gente fazendo redação em primeira pessoa, tem que ser em terceira pessoa. Tem aluno fazendo redação com caneta azul. Não, pessoal, estamos próximos ao Enem.
Vamos fazer redação com caneta preta, que é a caneta que vocês vão usar, inclusive, na hora do Enem. Tem que seguir esses passos. Tem gente aí que não está caprichando na letra, tem gente aí que está esquecendo do recorte temático. Então aqui não vai me fazer uma redação só sobre a importância de vacinar, mas como romper com esse ciclo de inverdades e desinformação. O que fazer para que a população esteja engajada nesse processo de vacinação? Ali eu coloquei algumas citações para vocês na leitura complementar, na leitura de apoio que vocês podem usar. Coloquei alguns exemplos, coloquei dados estatísticos. Vocês estão bem guarnecidos para fazer uma redação bem produtiva, bem interessante. Selecionei a Macabeia, coitadinha, que nunca tinha tido acesso a um sistema de saúde, certamente não estava imunizada, cheia de doenças a Macabeia, certo? Para vocês terem uma noção de um personagem que vocês podem mencionar como alguém que não teve acesso por desinformação, por descuidado de familiares, ela vivia com a tia, né? Então, de repente, essa tia não a levou para ser vacinada. É interessante vocês fazerem essas associações, usarem esses recursos argumentativos que demonstrem como romper com essas inverdades e com essa falta de informação e até mesmo desinformação. Aquilo que a gente já tem, às vezes, é desconstruído. Tem que ter muita firmeza, muito senso mesmo crítico para permanecer dentro de um sistema de saúde que tente imunizar as pessoas. Como é que vai estar aí as informações de vocês? Nós acabamos de fazer uma aula sobre informações. Quanto que se gasta com vacina no Brasil? Pesquise sobre isso. Quantas vacinas são distribuídas ao ano? Como que elas realmente evitam? Tudo isso aí você tem que estudar antes de fazer a sua redação, tá bom? Espero que você se empolgue com esse tema. Eu gosto particularmente desse tema. É um tema que está em voga. É um tema que, se você souber aproveitar bem, você vai mostrar a sua atualidade em relação a ele. Boa sorte! Não se esqueça de ir juntando todas essas peças aí da aula 1, 2, 3 e 4 para elaborar um bom texto, ok? Fala pessoal, meu nome é Arthur e eu sou aluno do curso de redação Suzana Luz. Hoje eu vim falar um pouco sobre o tema que a Suzana propôs para a gente esse semestre, que é a desinformação e inverdades sobre a vacinação no Brasil, um desafio para a imunização da população. De primeira, eu trouxe uma chart para a gente só ilustrar da revolta da vacina, que mostra a população de um lado em embate com a guarda de Oswaldo Cruz. Embate esse que não era potencializado somente pelo caráter impositório que tinha, mas também porque rolavam ali naquele contexto desinformações e inverdades acerca da vacinação. Um exemplo muito interessante disso era a crença da população que após a vacinação as pessoas adquiririam feições bovinas pelo fato da vacina vir de um líquido de uma pústula de vaca. Então essas desinformações e inverdades obstruem muito o processo de vacinação e imunização da população, o que torna a revolta da vacina, apesar de eu não ter utilizado nessa redação, um argumento muito válido para o tema. Entrando agora no meu rascunho da tese, eu defendi que o descrédito da vacinação é afetado pela predominância no mundo atual de verdades individuais. Essas verdades individuais tentam descaracterizar um fato, ou seja, aquilo que já foi comprovado é descaracterizado. E isso não afeta somente o conceito da vacinação, sobre o que é vacinação, mas afeta estruturalmente todos os órgãos que promovem a vacinação, isto é, as instituições públicas. E foi isso que eu defendi na minha tese. Eu falei que o descrédito da vacinação não é afetado somente pela predominância de verdades individuais, que tentam descaracterizar os fatos, mas também o descrédito da vacinação é potencializado quando tais inverdades afetam as instituições públicas. Instituições essas que terão o compromisso de mitigar tais desafios impostos por meio de mecanismos reparatórios, a fim de que se possa restabelecer a imunização da população e a segurança na saúde do país. Entrando agora nos meus argumentos, eu utilizei uma pesquisa da Fiocruz,
que traça um vínculo entre as fake news e a cobertura de vacinação do país. Ela indicou que em 2014 a cobertura vacinal do sarampo era de 93%, enquanto em 2017, onde o ano que teve um aumento do número de desinformações, um aumento de disseminação de fake news no país, a cobertura vacinal do sarampo caiu para 71%. E nessa mesma pesquisa, nesse mesmo parágrafo, eu falaria um pouco dos mecanismos reparatórios que eu introduzi na tese, que nessa mesma pesquisa fala como a Fiocruz utilizou desses mecanismos para tentar recuperar a imunização do país. No meu segundo argumento, eu utilizaria a filósofa Hannah Arendt, que trata sobre o conceito banalização do mal. Ela diz que o mal se torna banal quando as condições de pensamento se esvaziam. Mas que condições seriam essas? Essas condições que eu falei na minha tese, que são as verdades individuais, ou seja, aquilo que me convém eu concordo, aquilo que não me convém eu não me concordo. Mas a gente tem um problema aí, quando o que não me convém eu não concordo é um fato, é algo que já foi comprovado, a gente vai desencadear em um problema muito maior, não só para aquela pessoa, mas todos que estão em volta dela, obstruindo então o processo de vacinação e imunização no país. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado e boa redação. Olá, meu nome é Felipe e, para abordar o tema Desinformação e Inverdade sobre a vacinação no Brasil, desafios para a imunização da população, eu usaria os seguintes argumentos para defender a minha tese. Primeiramente, eu falaria sobre a volta de casos de sarampo no Brasil, visto que, no ano de 2016, essa doença havia sido considerada como erradicada do país. Entretanto, 2 anos após isso, em 2018, novos casos e até mesmo mortes voltaram a aparecer no país. E isso causou muita dúvida do porquê que isso havia acontecido. Isso foi causado devido à queda na taxa de imunização da população, por conta de boatos atrelados a grupos anti-vacina, que espalharam na época, dizendo que a vacinação causava autismo, principalmente nas crianças. E o segundo ponto que eu abordaria sobre esse tema seria exatamente a falta de senso crítico da população, de ela não saber discernir o que é fato e o que é fake news. E para isso eu utilizaria a frase do filósofo Gorgias, a qual diz que a persuasão aliada às palavras modela a mente do homem. E com a analogia correta, com a conexão correta dessa frase no meio do texto, eu imagino que a minha argumentação ficaria muito boa.